A atividade jornalística deve ser livre para atender à função social de informar sobre fatos de interesse público. Ao mesmo tempo, essa liberdade não deve ferir os direitos do indivíduo, como a intimidade e a honra. A repórter Silvana Monteiro acompanhou o trabalho de um repórter que faz a cobertura policial na cidade de Belo Horizonte e mostra os desafios de expor os fatos sem expor injustamente os indivíduos. Veja. Mais um plantão começa agitado para esse repórter de Belo Horizonte. Dentro de poucos minutos, uma ligação. Hora de conferir detalhes do ocorrido e verificar a possibilidade de uma cobertura. Ô sargento, que eu fiquei sabendo que os senhores estão com uma ocorrência boa aí, no bairro Santa Cruz. Pesquisar, apurar, cobrir. Etapas comuns numa redação de jornalismo. Elas precisam ser cumpridas com rigor. O erro na divulgação de uma notícia compromete a credibilidade do profissional e pode provocar consequências irreparáveis aos envolvidos. Notícia de rádio requer rapidez, dinamismo e, para noticiar em tempo hábil, o deslocamento para o local da operação tem que ser imediato. Agora são 4h30, nós estamos saindo aqui da Rádio Itatiaia para cobrir uma notícia de tráfico de drogas e o Renato Rios Neto vai ser acompanhado por nós. Ao chegar no local da ocorrência, as imagens comprovam o fato, mas em nome da credibilidade, há muito ainda o que apurar. Igual, né, a polícia faz o boletim de ocorrência que relata os fatos, a justiça depois, a Polícia Civil faz o inquérito, a gente faz a matéria que relata os fatos bem ali no calor do momento. Cá, Patrícia, como é que foi esta ocorrência hoje? A gente está fazendo uma blitz na Bernardo Vasconcelos, nessa rua de baixo. Foi quando passou um rapaz e falou que aqui, próximo daquele número do 88, parecia que era um ponto de drogas. Ficar frente a frente com suspeitos de crimes é comum para o jornalista que faz cobertura policial. Segundo a polícia, você nunca foi preso, não tem passagens. Por que você entrou nessa? Estou passando um momento difícil. Esse contexto exige que ele saiba estabelecer limite entre a liberdade de informar e o direito individual. O jornalismo tem que ouvir os dois lados, né? A gente ouviu a polícia militar, né, que deu a versão legal dos fatos, então a gente tem que ouvir os suspeitos também para ouvir a versão deles, né? No caso aí a gente vê que um está assumindo a posse, os outros dois alegam que não sabiam, então é interessante para o ouvinte, para ele poder, né, ter realmente uma visão mais completa da história. A gente trata com muito respeito, né, porque eu não estou aqui... existe a polícia, existe a justiça e nós somos a imprensa, né? Então eu não estou aqui nem para julgar nem para condenar ninguém. Então eu quero ouvir realmente a versão deles, o lado deles. O trabalho da imprensa para mostrar o trabalho de vocês, acham importante? Muito fundamental, até mesmo para poder a sociedade estar por dentro do que está acontecendo, para a conscientização da população que a polícia não é essa polícia de chegar, de bater, e sim de levantamentos, de conferir as denúncias, que sem as denúncias talvez a gente não teria tanto êxito, né? Passaria aqui, daria uma busca, não entraria, não estaria no flagrante. Então, a imprensa, ela nos ajuda até mesmo a divulgar esse trabalho, o nosso trabalho. As atividades de imprensa, se forem executadas respeitando os direitos constitucionais, podem contribuir para fortalecer o avanço do regime democrático. A sociedade pede esse olhar nosso crítico, esse olhar vigilante, no sentido de valorizar a coisa pública, no sentido de valorizar cada tostão que nós pagamos no nosso imposto. Essa é a importância dos veículos de comunicação. Atualmente, não existe no Brasil uma legislação específica que regulamente as atividades dos meios de comunicação, mas para especialistas, as leis existentes já bastam. Os diplomas legais que existem atualmente, no meu entender, eles são suficientes para garantir a atuação da imprensa de forma livre, responsável e consciente. O Código nosso Penal, ele contempla com punições de acordo com injúria, difamação, com calúnia. As pessoas que se exacerbam na sua função, na sua missão, no caso nosso da profissão, eles serão punidos com isso. E não se esqueça, se você não quer aparecer, não deixe que o fato aconteça. Essa máxima, utilizada diariamente por esse jornalista, pode ter ainda mais força quando se tratar de um fato que interessa ao coletivo e por isso não deve ficar oculto. Entre direitos individuais e direitos coletivos, tem que haver maior prestígio dos direitos coletivos, porque, na verdade,
é um direito que interessa mais à comunidade, mais à sociedade. Depois do fato apurado, aí sim é hora de tornar pública a notícia. Policiais militares do Grupo Tático do Batalhão de Trânsito prenderam suspeitos de tráfico de drogas. Desembargador Júlio, a gente viu ali o jornalista Márcio Fagundes falando sobre 3 crimes que geralmente o jornalista, quando não apura direito, ele pode cometer, que é a calúnia, a injúria e a difamação. Qual a diferença de penalidade, e, aliás, qual a diferença desses crimes? Bom, em essência, a calúnia consiste em imputar falsamente a alguém um fato definido como crime. A difamação consiste, por seu turno, em imputar a alguém um fato ofensivo à sua reputação. E na injúria, consiste em injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, ou seja, ofendendo os atributos físicos, morais ou intelectuais dessas pessoas. Todos esses 3 são passíveis de punição, tanto pelo jornalista que cometeu ou pela empresa? Como é que funciona? Veja bem, no aspecto cível, a responsabilização é da empresa, do órgão de comunicação social. Na parte criminal, a responsabilidade é pessoal, é personalíssima. E os 3 crimes estão sujeitos às punições, tanto cíveis ou criminais? Toda conduta pode gerar a responsabilização cível para a indenização por danos morais, materiais e à imagem, e na área criminal, as sanções que a lei aplicar.